Olá, meus caros, mais um pedal reflexivo aqui para vocês. Nós vamos falar acerca da mensagem do amor, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, que é a simplicidade das coisas, que é o amor genuíno, puro, um amor esse que de fato não busca interesses, não folga com a justiça, mas sim com a verdade. Um amor que não suspeita mal. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que de fato é divino e perfeito. E agora nós estamos já nessa reta final de mais um ano, do ano de 2018. E a mensagem que tem que ficar é exatamente o amor. Porque tudo passa, mas permanece o amor. Entre a fé e a esperança e o amor ou a caridade, maior é o amor. E o que está faltando exatamente é ele, o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. O amor pelo próximo e o amor a Deus, que configura o temor ao mesmo. E nem se prostrar ou não se prostrar diante de variados deuses que de fato impede servir o Senhor, porque ele não divide a sua glória com outrem. Deus, ele é o único digno de adoração e não divide a sua glória com ninguém. Com relação a amar o próximo, realmente para até mesmo muitos cristãos é dificultoso, porque o interesse, porque outras coisas impedem, sufocam esse amor. No entanto, a mensagem da cruz é esta: o amor na forma vertical a Deus, a horizontal ao próximo. Se fala agora no Natal tanto do menino Jesus, o Salvador, que de fato nasceu para cumprir a promessa de Deus, que após que Adão e Eva pecaram, da barriga da mulher nasceria um que ia pisotear a cabeça da serpente, simbolizando Jesus no futuro e Satanás. E nasceu de uma virgem pura, santa, que não é mãe de Deus, porque antes de Maria Jesus já existia. Ele acabou existindo em Maria, vamos colocar assim, no viés humano, na forma humana, o verbo que se transformou em carne, mas ele já era Deus, divindade. Então veio para disseminar a paz e o amor. Apesar de muitos distorcer a sua palavra e até mesmo dar conceito de amor de uma maneira diferente, mas o que está posto, e ninguém pode ser contra, que a pedra e o fundamento é Cristo Jesus. E o amor está bem claro, como o apóstolo Paulo fala, o seu conceito, as suas características em 1 Coríntios 13. Aquele que seguir, por conseguinte, isto, tem toda a certeza que será uma pessoa boa, será uma pessoa próspera e abençoada. Lembrando que, além do amor ao próximo e o amor a Deus, existe também o amor a si mesmo. Não como egocentrismo, não como, de fato, ser narcisista, mas de zelo, de cuidado. Porque é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é necessário você fazer esses 3 amores, vamos colocar assim. Amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a ti mesmo. E há uma reflexão muito interessante. Se você não ama a si mesmo, começa por si mesmo, dificilmente você vai amar a Deus e ao próximo. Essa é a grande verdade. E que nesse ano novo que está surgindo, que de fato tudo seja novo na sua vida, inclusive esse entendimento à luz do Evangelho do verdadeiro amor. Não é fácil, mas é necessário de fato esforçarmos, abnegarmos, despirmos do velho homem, da velha criatura, para amar segundo o conceito divino, segundo a vontade de Deus. Porque só assim nós entraremos
nos céus e, por conseguinte, teremos também o desfrutar das bênçãos aqui na terra, né? Ou vice-versa. Então, pense acerca disso. Perdoar é necessário, amar é necessário, ser uma pessoa altruísta é necessário, pessoa abnegada. Inclusive agora o Papa falou coisas óbvias, um truísmo, de que Jesus condena a ganância e o cúmulo de bens. Isso também é uma outra coisa a ser pensado, porque muitos, por conta de bens materiais, acabam de fato matando, destruindo, enganando, persuadindo, fazendo mal ao próximo. E acham que não vão ter consequência. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Isso tudo aqui que aqui está é natureza de Deus. É algo imaterial. Já está aí, já está posto. O material seria esse, de fato, o chão aqui, ou calçamento. E o homem que pegou matéria-prima e tal, e fez o material. Isso é passageiro. Inclusive, até essa natureza perfeita de Deus, uma hora vai ser passageira. No entanto, nós sabemos que ela dura muito mais do que nós próprios. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tudo é passageiro, é efêmero, não é verdade? A gente poderia estar falando aqui de amor acerca de várias coisas, mas o tempo não nos permite. E com essas palavras, que nesse novo ano você tenha uma nova mentalidade, ou procure tê-la, se esforce, porque às vezes eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para você, mas se nós apontarmos para o autor e consumador da nossa fé, com toda certeza, a gente vai conseguir vencer as intempéries, as diferenças, as dificuldades, e o nome do Senhor vai ser exaltado, e as pessoas que, de fato, nos olhares vão dizer que a gente é, de fato, testemunha viva de Deus. Jesus fez tudo por amor, e nós temos que ter o mesmo sentimento. Pensamos acerca, ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito, dê o seu like e até a próxima. Todos realmente aí no amor do Senhor. Como rios de água viva fluirão dentro de ti, ou do teu ventre. Aqui diz na palavra do Senhor, na Bíblia. Pois é. Aí está a correnteza do rio. E assim é o Espírito de Deus que flui na nossa vida. Tem que fluir. Quem crê em Jesus Cristo vai ter essa fluidez do Espírito sobre a vossa vida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê nele, como rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. Água viva aí, ó. Som maravilhoso. Aqui um lugarzinho do rio bem tranquilo. E nós fazendo a pequena reflexão, né? Pedal reflexivo. Deixe o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e creia no Espírito de Deus, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é assim, como rios correrão para a felicidade, para a bênção, a prosperidade, tudo de bom. Aquele que crê assim, então, ocorre. Eu estar um pouco meio desarrumado, mas o pedal é assim mesmo, né? Tá vontade até de tomar um banho aí já, mas as horas não permitem. Paz de Cristo, o Espírito de Deus esteja sobre a vossa vida e que realmente, como rios, venham correr sobre ti. Olá, meus caros, pedal reflexão, aqui no conteúdo distante. Vamos falar acerca de esperar com paciência no Senhor, de fato
confiar nas suas promessas, nas suas palavras. Faça os céus e a terra e as suas palavras não vão passar. Portanto, como diz o Salmos 40, necessário é esperar com paciência no Senhor. Acreditar no seu agir sem deixar de fazer, obviamente, a nossa parte. Então, essa é a reflexão que nós temos que ter em mente e fazer a cada dia. Quando nós não conseguimos atingir nossos objetivos, cumprir as nossas metas, realizar os nossos sonhos, necessário é, para atenuar os sofrimentos, esperar no Senhor, porque dele vem de fato o socorro. E como diz a sua palavra, ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Portanto, confiamos, porque dos céus vem a resposta. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então ficamos com essa reflexão, com essa palavra ou com essas palavras de conforto, de alento para o nosso dia. Que dependente do que aconteça, o importante é que nós temos a salvação, nós temos a ajuda do Senhor, temos algo muito mais melhor do que qualquer outro prêmio nessa terra, que é a certeza de vida eterna e da prosperidade de fato do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, os momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de lamentação, dificuldade, problemas, aflições, é ser deixado de lado, porque nós temos um Deus que tudo pode e que no sacrifício dele estava as nossas enfermidades, o castigo que nos trazia a paz, né? Seu sacrifício. Então, confiamos que no momento certo, no tempo e na hora de Deus, nós vamos receber aquilo que nós não merecemos, porque é a graça de Deus que nos concede favor imerecido, né? Ainda que nós achamos que merecemos alguma coisa. Mas Deus nos dá com toda certeza, que a promessa para aqueles que o amam, aquilo que o coração nunca pensou, não subiu ao mesmo, que os seus olhos não viram e o que os seus ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama e adora acima de todas as coisas e ama o seu próximo a si mesmo, tenha certeza dessa vitória. Amém? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais. Olá, meus caros, mais um pedal reflexivo aqui no conteúdo edificante. Já vai deixando seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E nós vamos falar acerca do Deus de perto e do Deus de longe, do Deus de vales, do Deus de deserto, do Deus de montanha, do Deus de tudo, que criou tudo. E assim a gente tem que fazer tão somente a nossa parte, crer, depositar nossa fé no Senhor, que Ele é Deus, que visita a todos, em qualquer lugar, seja o mais longínquo rincão, seja o local mais acessível, pois Ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo Ele pode. Então, depositemos a nossa fé no Senhor, nos momentos de angústias, nos momentos de solidão, que Ele está presente, como é a promessa dele, como diz em São Mateus 28. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, o que devemos temer? A estrada, o caminho é apertado, cheio de espinhos, de pedregulhos, de pedras, mas que conduz aos céus, o caminho do Senhor. E por isso nós devemos confiar tão somente nesse Deus que tudo vê, que tudo contempla e que está em todos os lugares e que sabe o mais profundo de nosso ser, que nos esquadrinha, sabe nossos pensamentos, nossos intentos. E Deus, ninguém não só escarnece, como engana. Ainda que eu tente me esconder, como dizia o profeta Abacuque, lá na profundeza da terra Deus me veria. Ainda que eu tentasse me esconder onde vivem as águias, onde está
aí as estrelas, o firmamento, enfim, eu não conseguiria de modo algum me escapar do Senhor, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, que são como chamas de fogo. Isso quer dizer tanto coisas boas como coisas más, tanto nossos pensamentos quanto nossos sentimentos. Tudo Deus está sabendo. Nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, está sabendo daqueles que têm pensamentos maquiavélicos, pensamentos realmente de homens e de mulheres que não temem a Deus. Se é o caso, você está sofrendo alguma perseguição, alguma aflição com pessoas, Deus está vendo tudo e com toda certeza Ele vai dar o socorro, o escape, a solução para esse seu inimigo. Se o inimigo é a enfermidade, Deus é o Deus que te sara. Ele é o Jeová Rafá, Deus que te sara. Se o problema é dificuldades, Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência, que pode agir a seu favor. Então creia nesse Deus de perto e de longe, que está em todos os lugares. Se você ligar o seu pensamento ao trono da graça com toda certeza, Deus estará lhe contemplando, enxergando e lhe dando o mais breve possível a sua bênção, a sua vitória. Assim como tudo que você está vendo aqui, esses campos, os céus, essa estrada de barro, é trabalhada por homem, mas tudo pertence ao Senhor. Então todas as coisas Ele pode fazer, porque todas as coisas, como diz São Paulo em Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que o amam, Senhor. Confie nessas palavras, um Deus de perto, de longe, um Deus que age para seus filhos e peleja pelos seus, que mais cedo ou mais tarde, toda certeza, esse mal vai passar. Às vezes é uma provação, você tem que passar, porque o cristão é provado como ouro, é provado no fogo. Então, não murmure, espere com paciência no Senhor. Isso é algo para se manifestar a sua glória, porque às vezes os problemas, as dificuldades, as enfermidades advêm exatamente para manifestar a glória de Deus. Por exemplo, quando Lázaro morreu, aquilo foi uma permissão de Deus para manifestar a sua glória. Se crê, verá a glória de Deus. E a glória de Deus foi a ressurreição, melhor dizendo, dele, né? O ressurgir dele. E assim as coisas acontecem para Deus se manifestar e mostrar como Ele existe e como Ele opera. Então, confiamos apenas, né? Está ficando até longa essa reflexão. Mas é assim que o Espírito vai colocando as palavras nas nossas bocas, como diz o Salmo, né? Abre bem a tua boca e te encherei. Te encherei de palavras para o alento, para o acalanto, e quem necessitar, até mesmo para falar conosco, que a palavra de Deus é um instrumento de dois gumes, que trabalha de dois lados, ou corta de dois lados, tanto aquele que está falando como aquele que está ouvindo. Então, confiamos tão somente nesse Deus de maravilhas. E uma coisa nós temos que ter em mente, o que mais vale mesmo é a salvação. E, obviamente, se Ele quiser nos dar bênção essa vida, nos dará. Se não quiser, podemos fazer nada. O negócio é confiar na sua misericórdia, na sua bondade, que se renovam a cada dia. Deus abençoe e faça você refletir acerca do Deus de perto e do Deus de longe. Se você acha que Deus está longe de você, Deus está perto. Se você acha que Ele está perto de você, Ele pode estar longe, mas está lhe contemplando. Sabe das suas situações, das suas ansiedades. E algo que obviamente afasta Deus ou entristece é quando você peca e não se arrepende. Mas se você com toda certeza se humilhar diante das potentes mãos do Senhor, Ele vai voltar a se contemplar aí e o fato de fazer uma benção. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, se puder ajudar o canal, ajude. E essa é mais uma reflexão aqui no pedal reflexivo no interior da cidade, esse campo todo aí. Eu gosto muito desses verdes. Até mais. Olá, meus caros
pedal reflexivo, mas de uma forma diferente. Nós vamos falar de política. Bolsonaro, esse caso com o filho dele e outras coisas mais. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Pois bem, Bolsonaro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, deu uma entrevista para um canal de lá, onde, ao ser indagado acerca da problemática com o filho dele, ele disse que o filho tem que pagar se fez alguma coisa errada. E ele, como pai, só lamenta se de fato ele fez algo errado. Ou seja, deu a entender que o pai não está passando o pano e muito menos compactuando com o erro, possivelmente, do seu filho. E é assim que tem que ser, né? Se nós formos analisar, por exemplo, a questão do Evangelho, que nos diz o seguinte, que o pai, de fato, tem que instruir o caminho no seu dever, aliás, no caminho do Senhor, é seu dever, e não pode irritar o filho. E um pai realmente sério, ele não vai, de maneira alguma, passar a mão no filho, ainda que até mesmo ele tem aquele sentimento de proteção ao seu filho, porque é isso que manda a norma de Deus. E a questão política, né, ainda que seja apenas um discurso, pelo menos foi dito, diferente de outros governos que nem isso falavam, ainda defendiam. Não é bem assim, não ocorreu com meu familiar, é perseguição da mídia, etc. Fato é que Bolsonaro não passou a mão em cima do seu filho. Aí muitos vão dizer, mas agora ele está falando isso porque sabe que a mídia deu em cima, que a Globo está dando em cima e que não tem mais aonde esconder, então ele se revelou. Então ele falou, se manifestou. Não é bem assim. Agora pense o que você quiser, fato é que ele se manifestou. Dê o seu like ou dislike, comente acerca dessa notícia e até uma próxima. Olá meus caros, pedal reflexivo. Vamos falar de equilíbrio, já que ultimamente a turma do YouTube pessoalmente está precisando aí. Um puxando treta com o outro, se degladiando. E por visualização e tal, mas também tem um viés radical que é contra o Evangelho, né? Por isso que a gente tem que ser sóbrio, moderado, equilibrado, ter domínio próprio em tudo, porque senão realmente vira algo que é, para quem é cristão, desagradável, e também para os outros que não são, dá mau testemunho, né? Na realidade, às vezes, dá mais escândalo que os outros do que para os próprios cristãos. Tem a questão também de doutrinar ou ensinar as pessoas de modo equivocado, né? Isso tem que ser muito feito com cuidado, porque não queira ser mestre, porque dura o juízo. O fato é que os grandes sábios, e Salomão, o maior deles, sabedoria dada por Deus, e os servos de Deus também sempre foram equilibrados, né? Tem um momento da indignação, da ira, no entanto já tem um momento da bonança, um momento da mansidão. Então, sabendo dosar as coisas, vai tudo bem. Do contrário, fica difícil, né? E vamos pautar pelo bom senso e equilíbrio, porque com radicalismo, com fake news, com teoria da conspiração, não se faz nada, não se constrói nada concreto, apenas abstrato. Tô pegando nada aqui, ó. Pegar nada ao vento, né? Ou ficar aí tentando pegar a bolha d'água. Pensamos acerca disso, para sermos coerentes, até porque o Evangelho propõe um pouco de racionalidade, apresentar um culto racional a Deus, né? Apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional, inteligente, um culto com lógica. Não é qualquer culto, não é qualquer adivinhação, pensamentos, criações do ser humano, conspiração, coisas semelhantes. Então é racional, equilíbrio. Isso vale
não só para adorar a Deus, bem como com relação aos nossos próximos, né? Ou com as pessoas perto de nós, ok? Vamos encerrando aqui. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até mais. Caros, mais um pedal reflexivo. Vamos falar acerca de buscar a verdade que nos liberta de qualquer jugo, escravidão, que nos dá noção das coisas, o perigo, que nos faz refletir acerca de uma série de questões para o cotidiano, e principalmente nas questões espirituais, já que nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, e que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, nós seremos livres do engano, livres de qualquer coisa que desagrada a Deus, das obras da carne, pecado, da ilusão, de tudo aquilo que o homem que não conhece a verdade, que anda na mentira, não conhece. Até porque nós sabemos, à luz do Evangelho, que aquilo que não subiu ao nosso coração, nós não sabemos, e que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não escutaram, é o que Deus tem preparado para nós. Inclusive, o esclarecimento de tudo, revelar o que é oculto, nos dá luz para entender determinadas coisas que estão entenebrecidas. A luz do esclarecimento de tudo, aliás, nós temos que ser luz, porque a luz ilumina. E nós temos que iluminar a terra com prudência, com sabedoria, com verdade, não com mentira, não com factoide, criações, invenções, fazendo mal ao próximo, tentando aparecer que somos fiéis a Deus, ter piedade, que somos pessoas do bem, quando na realidade assim não somos. Então vamos ter um mínimo de coerência, se é que nós somos cristãos. Nós temos que ser a luz, porque Jesus disse: eu sou a luz, vós sois a minha luz. Vós tem que ser luz do mundo. Eu sou a luz e vós tem que ser a luz. E essa luz, ela tem que fazer a diferença. Se não fazer a diferença, pouco importa. E aí que entra a questão da verdade. Verdade não é a minha, não é a sua. Você não é dono de verdade alguma. Agora a palavra de Deus é verdade. Jesus é verdade. E quem procura enxergar o Evangelho, ou dar crédito àquilo que Jesus falou, eu tenho a certeza que está atrás da verdade. Então fico com essas palavras, essa reflexão, para não cair em qualquer conto do vicário, que senão vai ficar muito complicado, principalmente aí fake news. Eu estou batendo bastante nessa tecla, mas tem que ser falado, porque senão o pessoal vai acabar perdendo a bênção com essas mentiradas que rolam aí no YouTube, com esses mitomaníacos que têm vício de mentir e de enganar o povo. Já chega de falsários pregadores que não têm compromisso com a verdade, que só enganam para ter o faz-me rir. E agora temos os novos que estão aí no YouTube criando, inventando, a fim de arrebatar multidões e, por conseguinte, milhões. Essa é a grande verdade. Vou encerrando aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e reflita acerca disso, para não deixar se levar por qualquer tipo de vento de doutrina. Porque o inimigo também tem a sua doutrina. O inimigo tem a doutrina de demônios, dele, que engana, que de fato faz até mesmo ser ou aparentar ser o anjo da luz para te enganar. Até mais. Olá, meus caros, pedal reflexivo aqui no conteúdo edificante. Vamos falar um pouco sobre depressão, já que eu pretendo fazer em breve um quadro aí, ou várias séries acerca dessa temática. Ultimamente, realmente a depressão tem atacado muita gente, e seria o mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões no mundo inteiro com esse problema, e no Brasil quase 6%
da população brasileira tem depressão. Depressão é mais do que estresse, é mais do que tristeza. Claro que ela tem variados níveis, tem um nível fraco, leve, um nível, vamos dizer assim, intermediário e um mais gravoso. E a depressão ela vem por vários fatores, né? Pode ser rompimento de um romance ou de um relacionamento, pode ser uma perda, a perda de um ente querido, falta de emprego, qualquer situação, né? Variadas. E é algo que para a sociedade é tido como coisa irrelevante e há muito preconceito, mas a maioria, comprovado, dos suicídios tem a ver com pessoas com depressão. E a depressão, ela é um mal que depende do estágio dela, que vai te matando homeopaticamente, aos poucos, porque vai vindo outras problemáticas, as doenças psicossomáticas advindas dela. Por exemplo, pode vir um câncer, pode vir problemas cardíacos e tantas outras coisas mais. Inclusive, algumas situações ou sintomas de que se tem depressão dá no corpo, como por exemplo, fadiga, canseira, dor no peito, palpitação no coração, obviamente, né? Também você tem problemas na perna, na circulação. Às vezes parece que vai desmaiar, dá sensação de desmaio e tantas outras coisas mais. Arritmia. Então, realmente é algo muito complicado. Agora tem meios, pelo menos para se tentar aliviar, né? Procurar psicólogos, psiquiatras. Se não resolver, né? Aí só mesmo Deus nesse sentido. O fato é que a gente também tem que se esforçar um pouco para não deixar essa doença nos vencer. No começo ela realmente, assim que foi comigo, faz com que você fique isolado no ostracismo, dentro de casa, não querer mais sair, mais falar com ninguém, sem vontade de ter uma conversa sadia, até mesmo com seu próprio familiar ou gente conhecida. E isso é muito terrível. Eu me recordo que em algumas situações eu ficar tão isolado, que como eu fui criado pelos meus avós, e principalmente pela minha avó, que às vezes ela, quando via que eu ia me trancar no quarto, dava um jeito de pegar a chave, porque ela pensava que eu ia tirar a minha própria vida. Então é coisa séria, né? Coisa de gente que está com problema, probleminha, vamos dizer assim, auto-vitimização, coitadismo, não quer fazer isso, quer fazer aquilo. Os que criticam é que nunca passaram por isso, né? São os verdadeiros hipócritas. Agora, de fato, a gente não pode ficar de braços cruzados. Tem que optar. Uma das maneiras para tentar atenuar ela é fazer uma caminhada, uma pedalada, procurar sair, né? Tentar resistindo ela, sim. Tendo fé, e acho que a fé ajude muito, principalmente lendo a palavra de Deus, pensando positivo, porque se você vai ler a palavra de Deus, tem muitas coisas que são positivas, principalmente os evangelhos, no Novo Testamento. É alguma das maneiras para atenuar, se não curar ela por inteiro, atenuar. Eu quero fazer séries aí, demonstrando nos próximos vídeos, estatísticas, até dando dicas de alimentos que podem ajudar. Você sabia que tem alimentos que, se você começar a consumi-los, pode dar uma atenuada grande na depressão, porque tem vários tipos também. Tem a hereditária, tem a genética, tem a biológica, que advém por falta de alguns alimentos, das vitaminas deles. Também pode ocorrer por falta de sol, né? Da vitamina D. Enfim, tem outros fatores também que muitos acabam nem pensando nessa hipótese, né? E eu vou trazer aí, porque acho que é muito interessante para ajudar quem precisa, né? Nós tivemos agora, todo vídeo que eu coloquei do ignorante, tivemos um filho do pastor Daniel Mastral, que suicidou-se com 13 ou 14 anos, acho que é 11 até 14 anos, não me recordo a idade, mas era um pré-adolescente ou adolescente.
Então a coisa é bem séria, por isso que a ministra dos Direitos Humanos, a Damares, está trabalhando com isso, porque tem até esse fato, lamentavelmente, acontecido entre crianças que estão auto-imolando, né? Estão se flagelando e tal, e é algo muito grave que a ministra vai dar prioridade. Realmente é preocupação do Estado, a saúde mental, tem que cuidar e muito. E às vezes, como eu já disse, aquele vídeo lá do ignorante, nem a medicação adianta, dá efeitos colaterais. Ok? Então essa foi a reflexão aqui no pedal reflexivo acerca desse mal do século. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal. Se inscreva se puder ajudar o canal. Abaixo tem as informações para ajudar. Até mesmo o e-mail, quem quiser nos comunicar, fazer comunicação conosco. A abordagem cristã@gmail.com, ok? E até a próxima. Olá, meus caros, pedal reflexivo pela primeira vez ao vivo. Falaram um pouco aí a política, as últimas notícias que estão dando o que falar. Aliás, foi até mesmo para aqueles que apoiaram de alguma maneira o Cabo Daciolo, porque é tanta divergência de posicionamento e pensamento que não está nos ouvindo. Agora a moda é dizer que o governo é de Deus, que Deus permite, que não permite, enfim. A realidade é tão simples, mas Deus tem que complicar as coisas. Né? Nós estamos no Brasil numa democracia, não numa teocracia. O que é povo, democracia, governo do povo. Quem manda é o povo por intermédio do voto direto. E quem está no poder foi, obviamente, por conta dos brasileiros que votaram. Não foi por conta de alienígenas, de anjos ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Agora, tem as pessoas a complicar a dizer que esse governo é de Deus. É claro, Deus não elegeu diretamente, foi o seu povo que elegeu. Inclusive o seu povo, a nação brasileira e o seu povo. E Deus permite assim acontecer as coisas, porque poderia intervir, poderia esse governo, o Bolsonaro até mesmo ter falecido por conta daquele atentado. Graças a Deus, por conta da sua alma ou pessoa, ele não faleceu, né? Tem que pensar nesse sentido também. E ele está se recuperando agora, parece que a cirurgia ocorreu tudo bem. Então, o pessoal não compreende que é simples. Deus permite o povo escolher. E o que ocorre? Se não for do seu agrado, ele tira de alguma forma, faz até o povo realmente se reivindicar ou reivindicar direitos e venha tirar. Ou até mesmo permite para cumprimento de palavra, coisa simples. Então as pessoas tendem a complicar mais. Aí tem um camarada aí que está falando até mesmo as falas do Daciolo, né, dizendo que esse governo é satânico, que esse governo é isso, mas o próprio Daciolo, e já em fala recente, no programa do Danilo Gentili, disse o seguinte, disse que devemos orar pelo governo atual, que está aí, né? Ele não vai fazer mais nada, vai esperar sinais, é isso que ele falou. Poderia ser o Haddad, de qualquer um outro. Então é muita falta de compreensão, uma vontade de ter polêmica, celeuma e divisão entre os irmãos, isso é obra totalmente carnal, né? Hoje nós tivemos algumas notícias referentes a Lula, referente até mesmo a Bolsonaro, né? Porque hoje ele voltou a ser presidente, recebeu alta da UTI e agora ele pode despachar alguns decretos, algumas coisas inerentes ao cargo ou à presidência. E com relação ao Lula, ele teve até mesmo deferimento para participar da cerimônia da morte do seu parente e foi muito tarde, já em cima da hora ele acabou optando por não ir, até porque ele teve que pedir recurso na primeira instância, entre aspas, passando pela delegada não passou. Aí muitos estão falando, mas por que ele não foi nos outros velórios dos seus parentes? Muitos vão dizer que não tinha tanta afinidade, que era meio irmão. No entanto, era parente também, né? Cabe a cada um julgar, eu não quero criar polêmica com isso, né? Mas o fato é que ele tem um direito, e está lá escrito na lei de execução penal, e qualquer um tem apenado, isso é até direitos humanos, né? Em memória da pessoa, que às vezes, obviamente que os familiares não têm culpa da pessoa fazer alguma ilicitude,
e não pode, né, nem ver e vice-versa. Mas é algo também que tem que ser pensado para não cometer crime, né? Sabe que exatamente pode ocorrer isso. Eu até creio que na questão do Lula ele poderia ter sido um camarada sincero, mas deixou se corromper exatamente por conta da fama, do poder e do dinheiro, tá? Enfim, acho que esse pedal reflexivo já está ficando longo demais, de uma maneira inédita, né, ao vivo. Eu consegui aqui pegar um Wi-Fi, um local onde eu sempre pedalo, então fazendo essa reflexão, quero uma sentada aqui. Eu teria alguma coisa a mais para falar, mas vou deixar para os próximos vídeos, referente até depressão e coisas desse sentido. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sei que nesse momento é difícil, o pessoal está aí, né? Enquanto isso eu vou colocar aqui para vocês, você dar uma olhada num parâmetro aqui, é melhor dizendo, um panorama, né, da onde estou. Acho muito bonita aqui a região. E a minha bike lá, meio de transporte é só bike, é o interior, vamos dizer aqui. Naquela santa, até mesmo já fiz o vídeo, né? Eu poderia gravar lá, mas estou distante do santuário dela. Ok? E assim eu vou encerrando essa live. Espero que ela esteja tudo ok, né? Conformes. E até uma próxima oportunidade de pedal reflexivo. Falando de tudo, né? Não só das coisas da vida, mas também das coisas da palavra de Deus, cotidiano, etc. Vou encerrando, deixe o seu like, se você também inscreva no canal, se inscreva e até a próxima. Ajude o canal se puder também ajudar, né? Abaixo vai ficar os dados para você poder ajudar o canal. Se quiser falar conosco também, abaixo das informações, enfim. Comente aí também os vídeos, né? Não só esse, tantos outros aí. Divulgue o vídeo, nos ajude nesse sentido. Eu não tenho falado isso, né? Eu sei que às vezes não adianta, mas é bom falar para que de alguma maneira vocês possam contribuir com o canal. Meus caros, pedal reflexivo. Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. O profeta falando acerca da não mudança de Deus, né? Por causa de eu não mudar, é que vocês estão seguros, mais ou menos assim. São Tiago diz que em Deus não há nem sombra de variação ou de dúvida. Então, muito claro que Deus não muda, mas as pessoas mudam, né? Mudam inclusive por conta da própria natureza, né? Decorrência da mesma, com o passar dos anos, né? Não é essa mudança, obviamente, que é condenável à luz do Evangelho, mas sim a mudança de opinião ou de posicionamento para pior, né? E para atacar o Evangelho ou a palavra. Nós temos visto ultimamente quantas heresias e falsas doutrinas têm se surgido no meio dos cristãos. E se a gente vai refutar à luz do Evangelho, com embasamento bíblico, você passa a ser como Martinho Lutero foi, um herege para esses camaradas, ou até mesmo um endemoniado. Mas isso demonstra que estamos bem próximo do fim e vivendo os princípios das dores, já que nesse tempo, como disse Jesus, surgiriam muitos falsos profetas, se dizendo até mesmo Cristo. E ele repreendeu dizendo: se você ouvir falar que Cristo está aqui ou está acolá, não creais. Naquele tempo surgirão muitos falsos profetas, acautelai-vos. E você for procurar as páginas de jornais, você há de convir comigo que realmente a coisa está feia, está bem nebulosa em vários aspectos. E, lamentavelmente, tem muitos cristãos sendo enganados por essas doutrinas. E isso é realmente preocupante, porque, como o próprio Jesus disse, se ele não abreviasse aqueles dias, muitos seriam enganados.
E o inimigo, ele se transfigura de anjo de luz para enganar, né? Então ele tem um poder muito forte para ludibriar, principalmente aqueles que não estão vigiando. Ele é o mestre dos disfarces. Por isso, examinar bem se o Espírito é de Deus, se procede do Senhor. Lembrando que Deus não muda, por conseguinte a sua doutrina não muda, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Quando você vê determinados discursos, em nome até mesmo de pessoas, né? Mas algo relativo à guerra, à ódio, isso não procede de Deus, isso é obra carnal. Quando você vê uma série de procedimentos, se você for analisar, é meninice, então também não é. Então, examinar tudo e reter o bem, porque os enganadores aí estão, né? Falsificadores da palavra, por conta de money. Eles falsificam, eles inventam a teologia da prosperidade, eles criam meninice, eles criam a judaização do evangelho, ou seja, colocar práticas da religião do judaísmo no evangelho, coisa essa que foi caducada em Cristo Jesus. Eles colocam simbolismo, né? Fazem uma série de ritualísticas que não procede do reino. Assim sendo, seja ou sejais bereanos, examinai tudo, exatamente o que se fala, a não ser enganado aí pelo engodo do maligno, pois o mundo jaz no maligno. Fique com essas palavras, que sirvam de alerta e não caia no engodo, na falácia do maligno. Leia a Bíblia, porque dela você extrai então a essência do Evangelho. Jesus mesmo disse em João 5,39 que são as Sagradas Escrituras que dele testificam, e são por meio delas que você vai ter a vida eterna. Não existe nenhum outro parâmetro ou regra de fé. Portanto, finalizando, o fato é, Deus não muda, sua doutrina não muda, o homem muda. E como ele muda? Né? Para agradar a sua carne, para fazer aquilo que o diabo gosta. Né? Agora, quem quer salvação, vida eterna, não cai exatamente nesse engodo do maligno, aceita a doutrina do Senhor como ela é, e inclusive, como disse Moisés, a goteja como o orvalho ou a chuva, a doutrina do Senhor, né? Ou seja, cada vez mais se, vamos dizer assim, umedece, né? Ou toma um banho, ou se lava, ou se purifica, ou deixa ser tocado pela doutrina do Senhor. Porque de fato, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quem não cumpre a doutrina do Senhor como é, ela é, realmente não está sendo sábio e não está muito menos temendo ao Senhor. Deixe seu like, comente acerca disso, né? Diga até mesmo, se possível, as heresias que você já ouviu falar ou tem visto nas igrejas que realmente não são do Evangelho. Até a próxima. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.